Opa, e aí galera, beleza? Hoje a gente vai resolver o exercício 12, o problema 12 do capítulo 1 do Boyce, 11ª edição. E aqui ele fala sobre a lei de resfriamento de Newton, que o capítulo evidencia um pouco mais atrás. E o enunciado disse: de acordo com a lei de resfriamento de Newton, a temperatura U de T de um objeto satisfaz a seguinte equação diferencial. Que é essa equação aqui, onde T é a temperatura ambiente constante e K é uma constante positiva. Suponha que a temperatura inicial do objeto U no tempo zero é igual à temperatura U0. Aí o item A pede para a gente determinar a temperatura do objeto em qualquer instante. Ou seja, a gente tem que achar a função U de T. Para fazer isso, a gente simplesmente resolve essa EDO aqui e a gente consegue achar essa função U de T. No caso dessa equação diferencial aqui, a gente consegue observar que é possível separar em cada lado da equação, deixar em termos de uma variável cada lado. Ou seja, o método das EDOs separáveis. É o que a gente vai usar aqui. Então, reescrevendo a equação aqui, a gente tem du sobre dt vai ser igual a menos k, u menos t. Lembrando que esse t grande aqui é relacionado à temperatura ambiente constante, né? Não é tempo ainda. O tempo é esse t menorzinho aqui. Então, reorganizando a equação, a gente consegue reescrever dessa forma aqui. E agora, a gente consegue integrar a equação dos dois lados da igualdade. Aqui é a mesma coisa que 1 sobre u menos t. Esse t é uma constante. Então, a gente sabe que uma integral dessa forma vai nos dar ln daquilo que está no denominador. No caso, U menos a temperatura. Isso vai ser igual. Aqui, como a gente sabe, K é uma constante. Então, a integral de uma constante vai ser menos a constante vezes o tzinho, mais a constante. Bom, o enunciado nos pede para supor que a temperatura no instante zero é igual ao zero. Ou seja, a gente consegue descobrir o valor da constante substituindo esse tzinho aqui da temperatura por zero. Então, a gente vai ter que o ln de U, aqui no caso a gente tem que especificar que é o U0, que a gente está falando dessa temperatura aqui, menos o T. Esse termo aqui, como é igual a zero, esse tzinho, esse termo vai ser cancelado. Então, a gente vai ter que a constante é igual a ln de U0 menos T. Então, a gente pode substituir na equação que tem o U de T completo, que não fala só sobre o U de zero. Então, reescrevendo ela aqui, ln de U menos T é igual a menos kTzinho, mais a constante que a gente acabou de descobrir o valor, que é ln de U0 menos T. E arranjando essa expressão, a gente vai conseguir subtrair esse termo dos dois lados. E a gente sabe que um ln menos o outro é a mesma coisa que uma fração daquilo que está dentro dos ln's. Então, nesse caso, vai ser ln de U menos T sobre o 0 menos T. Isso aqui vai ser igual a menos K vezes Tzinho. Agora, a gente consegue colocar o lado direito em termos da exponencial e evidenciar o que está dentro do ln do lado esquerdo, dessa forma aqui. Então, basta a gente fazer algumas manipulações algébricas para descobrir a função U de t. Então, primeiro multiplicando o 0 menos t dos dois lados, a gente vai ter que U menos t vai ser igual a U0 menos t vezes e elevado a menos k vezes tzinho. E agora, finalizando, a gente vai descobrir que a função da temperatura a qualquer instante, que é o que pede no item A, vai ser igual a temperatura ambiente, que é esse T maior aqui, mais a temperatura no instante inicial, menos essa temperatura ambiente, multiplicado pela exponencial de menos a constante vezes o tzinho, que seria o tempo. Então, esse aqui seria o nosso item A. Bom, o item B nos fala que tal é o tempo onde a diferença inicial de temperatura, U0 menos T, foi reduzida pela metade. Ele pede para a gente encontrar a relação de K e tal.
Ou seja, basta a gente fazer algumas manipulações com essa equação que a gente encontrou no item A, como esse tzinho aqui dentro vai ser o tal, a gente pode substituir esse termo e subtrair a temperatura dos dois lados para esse termo voltar para lá. Então a gente vai ter aqui U de 0 menos T sobre 2, que é o que pede aqui, como a gente está falando do U de T no tempo tal. Aqui vai ser o de 0 menos T sobre 2. E a gente reescreve o restante da equação. O 0 menos T, esse T é o T grande, que diz respeito à temperatura, né? É importante sempre estar atento a isso. Menos K seria vezes Tzinho agora, mas como a gente está falando do tempo que esse termo vai cair pela metade, vai ser o tal que fala no exercício ali, no item B. Agora basta a gente fazer algumas manipulações algébricas aqui. No caso, eu vou dividir os dois lados da equação por o 0 menos t. Então, a gente vai cancelar os dois termos ali. Agora, basta a gente aplicar o ln do lado esquerdo e evidenciar o expoente do lado direito. A gente vai ter ln de 1 sobre 2, que é igual a menos kt. E a gente sabe que ln de 1 sobre 2 é a mesma coisa que ln de 1 menos ln de 2. Isso é igual a menos kt. E a gente sabe também que ln de 1 é igual a 0. Então vai restar para a gente menos ln de 2 menos k vezes o tal. E multiplicando a equação por menos 1. Então a gente vai ter que essa relação k vezes tal é igual a ln de 2. Bom, esse foi o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a alguma passagem, deixa aí nos comentários se não ficou claro. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e falou!